Então você viu que esse é realmente um problema, olha, ó. Forragem verde, abundante, e o bicho vem forragear. E ele fica e permanece aqui com a família dele. E às vezes a família inteira sai e é atropelada. Você perde 4, 5. As estradas brasileiras transportam a economia do nosso país. As estradas são consideradas vetores do desenvolvimento e progresso para a sociedade humana. E no Brasil, sempre foram priorizadas, mas infelizmente, as estradas, como toda atividade humana, destrói o meio ambiente, não só através dos atropelamentos de animais selvagens, mas também através da fragmentação. Uma estrada corta divide uma porção de área natural, separando essa porção em duas, isolando muitas vezes animais de um lado ou do outro, e assim obrigando-os a atravessar a mesma para se alimentarem ou acasalarem. É aí que acontece o desastre. Então você viu que esse é realmente um problema, olha, ó. Forragem verde, abundante, e o bicho vem forragear. E ele fica e permanece aqui com a família dele. E às vezes a família inteira sai e é atropelada. Você perde 4, 5. Tá aqui ainda. Tá. É um bicho manso. E ela está acostumada com o movimento, né? Tá. O carro passando para ela não é problema. Júlio César Souza é pesquisador aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A gente pediu que ele nos acompanhasse nessa nossa travessia pela BR-262, que liga Campo Grande a Corumbá, que é uma rodovia que corta o meio do Pantanal Sul e que, por conta disso, gera uma série de atropelamentos. Você realizou pesquisas anos atrás e vamos nos basear nas suas pesquisas para poder avançar agora para essa história de atropelamentos, a gente entender, né, a razão pela qual esses atropelamentos acontecem, o que já foi feito e o que ainda pode ser feito para diminuir a incidência dessas mortes de tantas diferentes espécies ao longo dessa rodovia. Não é isso? É isso, é. Eu gostaria até de citar que anteriormente teve o Fischer, que também trabalhou com a gente aqui. Quem foi? O Fischer. Fischer. Que trabalhou antes que a gente. E ele é o cara que começou essas pesquisas? Ele foi o cara que começou. Tá. E na sequência, em 2011, a gente teve a oportunidade naquela enchente de vir aqui. A primeira vez que a gente eu vim com 4 acadêmicos. A instituição deu apoio, a gente veio e a gente contou numa primeira vinda 84 animais. O trabalho durou 15 meses e a gente contou 580 carcaças em 15 meses e a gente publicou em um trabalho com 520 carcaças, onde a maior incidência foi a de capivaras. Número 1. A número 1 foi capivaras, seguida de lobinhos. Júlio, essa estrada é BR-262, certo? 262. Ela parece que tá acima dessa planície, né? Ela foi construída de modo... Isso aqui é um aterro. É um aterro. É uma estrada, é um aterro. Se você observar, isso aqui ela é um aterro e nós temos essas bordas, essas calhas,
foi onde foi tirada a matéria-prima para poder levantar a estrada. Isso é importante, por quê? Porque é quando nós conseguimos fazer o trânsito o ano inteiro, Campo Grande... Deixa eu te iluminar mais Campo bonito, Grande, você ficar mais bonito. Não. Campo Grande a Corumbá. Tá. Então, essa rodovia, na década de 80, ela foi construída para ligar Campo Grande e Corumbá. Na realidade, nós ligamos Corumbá, você consegue ir até o estado do Espírito Santo. Então, ela atravessa todo o país. E o levantamento é por quê? O rio Miranda corre aqui para cair no Paraguai aqui embaixo. E o Paraguai desce sentido busca do Atlântico. Ele vai cair no Paraná e vai na Foz do Prata. Mas o que acontece? Quando acontecem as chuvas no Planalto, toda a chuva que cai do aeroporto para cá, um pouco do aeroporto para cá, ela tende a correr para os córregos, para os rios que vêm para o Pantanal, que vão formar o Pantanal. E essas águas, então, quando nós temos as chuvas que começam no período de chuva lá a partir de setembro, outubro, essas águas vão se juntando e esses rios acabam que com a grande quantidade de água saindo do seu leito e vai buscar as suas calhas. E aí é quando nós temos que o Pantanal começa a encher e essas águas começam a espraiar pela grande planície. Isso é de extrema importância para o Pantanal, por quê? Porque são essas águas que vêm trazendo matéria orgânica e acaba reciclando. Então vamos voltar na dinâmica para entender. A água vem, vai espalhar na planície, perfeito. Por enquanto aqui tá tudo lindo, tá com água, né? Falando agora, pensando agora no jacaré que a gente tá vendo. A gente vai voar um drone daqui a pouco, você vê a quantidade de jacaré que está ao lado da pista. Certo. Porque para formar essa pista, cavaram em volta e jogaram aqui em cima. Tiraram terra de lá e levantaram. O que aconteceu ali? Formou... Nós temos uma cava. Uma cava. Temos um grande buraco de água aqui. Que enche de água. Enche de água. Que enche de água. Os bichos agora, o jacaré está feliz da vida, ali tem peixe, Sim. ele está ali se alimentando e agora começa, nós estamos em maio, vai começar a seca, que vai até novembro. Sim. Vai esturricar em novembro. Provavelmente essa água não vai existir, possivelmente não existe Ela até pode, novembro. provavelmente seca. Aí esse jacaré que vive aqui, ele fala, opa, ele vai buscar outro lugar. Ele pode ir para trás, lindo. Sim. Como ele pode vir para cá. Como ele pode tentar atravessar. Tendo essas bordas, que as bordas estão realmente bem suas, a gente tem a margem, o acostamento quase é tomado, na verdade, pela vegetação, como vocês podem ver aqui. Para ele está em casa. A fauna, o jacaré vem caminhando aqui até a borda da rodovia, que está arborizada, com mato, ele está em casa. É aqui que esse pequeno trecho que ele tem que é o problema. Agora, o jacaré é um negócio interessante. Às vezes ele está lá no meio da pista com a cara para lá e o cara joga para cá para desviar dele porque acha que ele vai andar para lá. E ele faz a curva e vira para trás pro rabo. Então você não tem como prever para onde o bicho vai. Se você vê um bicho, o mais coerente é reduz a velocidade, vem devagar pela frente do bicho, mas com velocidade baixa. Por quê? Porque qualquer movimento brusco que ele fizer, você vai conseguir frear. Agora, se você não reduzir a velocidade, é complicado. E muitas vezes acontece do cara não reduzir. Mas muitas vezes, quando o cara vê, o bicho entra na frente. Quantos quilômetros a gente tem? A gente tem Campo Grande. Eu quero só lembrar, para quem não conhece a nossa geografia aqui do Pantanal e não conhece muito bem aonde estão localizadas as cidades, porque a gente tem o costume de falar que vai descer de Campo Grande para Corumbá, mas na verdade a gente não é que está descendo sul. Não está indo para o sul, né? Porque ela até um pouquinho mais para o sul, mas você, na verdade, você está atravessando o estado de leste a oeste, em direção, vamos dizer, do Atlântico ao Pacífico, que era a grande aspiração, né? É fazer essa ligação do Atlântico ao Pacífico e uma das vias seria através dessa BR-262. O que traria um caos, porque traria muito mais trânsito, talvez economicamente seria maravilhoso, mas traria muito mais trânsito para essa região, né? Eu vejo assim, Richard, essa abertura é fundamental para o país. Tá? É fundamental para o país. Porém, no momento que nós
estamos pensando, não, nós vamos abrir a rodovia e vai acontecer, eu torço para que aconteça, nós temos que fazer todo esse estudo e toda essa preparação para que a hora que isso duplicar ou triplicar o trânsito, nós tenhamos uma rodovia que comporte isso. Até porque, se você observar ao longo desses acostamentos, muitos deles estão rachados e que vai se abrindo. Então, se nós tivermos um fluxo contínuo com muito veículo aqui, nós vamos ter problema de fauna, problema de pista. Então, tudo isso tem que ser observado. Você tinha falado também do índice de atropelamentos, que foi uma coisa curiosa. Quando a gente está com o jacaré ali e tem um urubu agora comendo na beira da pista. Urubus e também os carcarás são muito atropelados. São porque quando você tem uma carcaça na borda da pista, eles vêm para se alimentar. E nós temos que ponderar a importância dessas espécies. Porque os necrófagos, eles, ao se alimentar das carcaças, eles contribuem porque eles eliminam parte desses dejetos que iria ficar em putrefação por longo tempo. Essas espécies são fundamentais em importância para a natureza. Esse trabalho que foi feito na rodovia, nós temos observado que tem dado resultado. Ainda tem atropelamento? Ainda tem atropelamento. Temos que cuidar da velocidade? Temos que cuidar da velocidade. Mas se nós compararmos, se nós observarmos o número de hoje, principalmente de Miranda para até Corumbá, é um índice aparentemente menor do que a gente vinha observando em larga escala. Tudo bem que estamos em seca, os bichos podem estar mais afastados da rodovia, mas isso é uma observação gratificante. Que bom, verdade. Bora continuar. É um programa necessário falar sobre a morte, porque falando sobre a morte, a gente preserva a vida. Os cervídeos em geral são bastante atropelados ou menos? Porque é um bicho esperto, né? É um bicho esperto, mas provavelmente ele estava vindo de lá para cá e foi pego. Ele foi pego aqui, ó. Foi pego aqui, olha a mancha de sangue onde ele foi batido. Às vezes, ou ele saiu e não deu tempo, bateu, jogou fora, mas ele estava buscando atravessar a rodovia. Agora, um bicho desse ainda é pequeno, né? Sim. O estrago, vamos dizer, não é um acidente muito grande. O cara bate ainda, quase não estraga o carro, mas... Depende do carro. Se você pensar em um carro pequeno e a velocidade que ele tiver, o estrago... Olha mas aqui, você pega onde ele bateu aqui, ó. Olha a pancada que foi aqui, ó. Mas digo assim, por exemplo, você pega uma anta ou um próprio cervo do Pantanal, né? Que é um bicho grande, esse sim acaba destruindo o carro. Aí é um acidente feio, Se né? você pensar num carro pequeno e ele pegar de frente no radiador, o estrago é relativo. É relativo. Tá? Vai depender da velocidade que o cara estava. E não foi pouca, porque olha aqui onde ele bateu. Então, falando em velocidade, tem duas coisas que eu queria observar aqui.
velocidade, né? Aqui a velocidade é 80 por hora. Tem E é uma um placa retão ali, livre. né? Aham. É um retão. A gente tem as margens estão arborizadas até encostando até o acostamento, né? Um bicho desse é um bicho ligeiro. Um bicho desse parte, né, de um lado a outro, em velocidade, o cara 80 por hora. Pararia. Dá Dá tempo. Provavelmente ele estava numa velocidade mais elevada. Entre os radares, o cara fala, ele já sabe, porque hoje você pega qualquer ferramenta, um Waze da vida, você sabe qual o próximo radar, a que distância você vai encontrar. Então, nesse espaço de tempo, você acelera. Acelera. Olha só, olha a velocidade que ele passa. Acabam aproveitando dos interstícios entre radares para andar mais, para pisar. E esse é o resultado que a gente acaba tendo. Quer dizer, o cidadão sabe que ele está trafegando numa região rica em fauna, que Tem que colaborar. A chance é grande de ter um animal na pista, mas as pessoas muitas vezes esquecem disso e não respeitam. Agora, e aí pisam. eu já tive a oportunidade aqui de, por exemplo, estar dirigindo e com tatu, tá? Tatu. Por exemplo, anta, tamanduá, você enxerga, eles estão na beira, você enxerga de longe, você tem que dirigir atento, né? Não pode dirigir alcoolizado, não pode dirigir com sono, tem que estar respeitando a velocidade, todas aquelas coisas. Vamos dizer, o cara está completamente dentro das normativas. O tatu, ele já aconteceu de sair do nada, vum, comigo. Por pouco não atropelou, porque... mas assim, se eu tivesse, naquele momento, freado, provavelmente eu teria tido um acidente. Envolvendo, enfim. Sim. Né, teria salvo o tatu, mas teria na vinda pra cá com um veículo que não anda mais com 80. Que era um motorhome. Não anda mais com 80. O limite dele é 80 por hora, né? Então, assim... tem alguns animais, eu vejo, por exemplo, serpente, o cara faz questão, porque serpente é um bicho que, assim, o cara faz questão de ir passar por cima. O cara atropelar uma serpente é porque ele estava afim de atropelar a serpente mesmo, passar por cima, né? Mas esses grandes mamíferos, normalmente, qual que é o segredo aqui eles estão no acostamento, eles não saem do nada. Não, isso é relativo. Às vezes, o bicho, do jeito que ele sobe lá, ele atravessa a pista. Isso pode acontecer, né? E se o cara vem um pouco mais de velocidade... Mas você enxerga de longe. Um cara desse tamanho, você enxerga de longe. Um veado, uma anta, um tatu, um tamanduá. Teoricamente sim, mas se o bicho... Porque nós temos a desvantagem aqui da borda ser suja. Então, às vezes, o bicho está escondido na borda e ele resolve sair. No que ele resolve sair, você pega ele. Tem sim. Um dos grandes problemas que existe aqui, que você pode observar, são as bordas. Então, definitivamente, isso aqui tem que estar limpo. Tem que estar limpo. Porque aí o bicho não fica perto da borda. Tá. Não fica perto da borda. Certo? Então, definitivamente, nós teríamos que ter um recuo maior e, obrigatoriamente, você tem 30 metros de recuo e esses 30 metros de recuo é do governo e deveria ser limpo. Tá. Porque se ele fosse limpo, ou você vê o bicho de longe ou o bicho não para na marca. Você esteve lá no Everglades com o pessoal trabalhando, estudando, enfim, aprendendo lá com eles, que aliás é um ambiente muito similar, né? Aqui você tem alligators cruzando de um lado do outro, você tem faunas, tem veado atravessando de um lado do outro, cervídeos, né? Quais os cuidados que os caras lá tomam com relação à fauna? Duas coisas assim, bem diferenciadas são as telas, são telas com 3,5 metros de altura, são bastante altas, e essas telas, elas levam até abaixo da ponte e cruzam a ponte. Se você descer por baixo, você tem... elas transpassam debaixo da ponte, ela não joga na ponte, ela não desemboca não, elas transpassam debaixo da ponte e os recuos todos limpos. Tá. Então, o fato dos recuos limpos. E quando se telar, não esquecer de deixar aberturas, porque se você telar grandes áreas e por acaso um animal, por alguma razão, sair, você não tem como devolver. Então você tem que deixar um ou outro portão a cada quilômetro.
travessia de nível. Essa aqui feita para saruê, É feito para primatas no geral, né? Provavelmente macaco prego e o bugio, né? Bugio. Macaco prego e o bugio. São as únicas na estrada toda elevadas, são essas duas aqui. Bastante interessante. E o interessante é que eu não sei se é, mas se não for escarificado, que se escarifique os próximos, para que os bichos tenham mais aderência no passar. Isso nos PVCs, né? É, o PVC. Mas parece que não é escarificado não, olha lá. Não. É liso. Mais uma sugestão. Tá, essa é outra solução, além dos subterrâneos, em locais onde tem primatas, você passa pelo alto, né? Para o primata não ter que descer. Não é uma passarela, né? Mas ajuda. Terminar esse programa sobre atropelamentos aqui no Pantanal com esse animal, as serpentes, que são a minha paixão, é muito triste. Infelizmente, as serpentes são aqueles animais que o motorista muitas vezes desvia para poder atropelar. Essa sucuri aqui demorou quantos anos para chegar a este tamanho? É quase um tronco no meio da estrada. Está no acostamento. Não sei como aconteceu esse atropelamento. Sei que é triste. É um animal que é endêmico dessa região. Hoje a gente viu que diversas espécies diferentes são atropeladas e a gente tem o péssimo hábito de colocar o nosso valor, né, para diferentes espécies. Então a gente tem mais simpatia por um primata ou por uma anta do que por uma serpente. Isso é um erro. Isso é um erro humano. Toda vida tem o mesmo valor. Claro que as vidas têm diferente valor ecológico. Uma anta se reproduz uma taxa muito menor do que uma serpente. Mas não deixa de ser triste e até emblemático a gente terminar essa matéria, esse programa, com esse bicho que é um bicho que só existe aqui no Pantanal. Essa serpente, essa sucuri, é uma sucuri endêmica aqui do Pantanal, a sucuri amarela. Fica aqui o alerta. As estradas cortam, dividem porções de natureza, dividem porções de habitat de animais que não têm a mínima noção do que pode ocorrer nessa estrada. Para eles, era a casa deles e que foi cortada por uma estrada. E eles cruzam naturalmente de um local ao outro. Infelizmente, a estrada está bem no meio desses objetivos. Vamos criar um pouco de consciência. Quando você está numa estrada como essa, por mais que a gente coloque radares, coloque cercas, né, que impeçam certos lugares dos animais da fauna atravessar, ou faça travessias alternativas, como por exemplo com travessias aéreas para primatas, mas o fato é que quando você está numa estrada como essa e está à noite dirigindo, você tem que ter um cuidado redobrado. Primeiro, com a sua velocidade. E segundo, não dirigir com sono, nunca dirigir embriagado, obviamente, e respeitar a fauna, respeitar os animais, porque afinal de contas todos nós somos responsáveis por eles. Não foi uma matéria das mais felizes que eu fiz, mas espero que com isso a gente atinja você que dirige pelas estradas pantaneiras. Lançamos a nossa marca Crazy Bull. Pulseiras, bonés, camisetas, botas.
É isso aí, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja, prestigia a gente, dá uma olhadinha lá. Tamo junto.